Temos também ele conosco a partir de agora, Gabriel Monteiro, nosso analista de economia, chegando para a gente mudar de assunto mais uma vez. Tudo bom, Gabriel? Bom dia. Tudo certo. Um ótimo dia a você, Carol, toda a equipe do Novo Dia e também quem está nos assistindo. Começou a contagem regressiva, hein? Daqui menos de uma hora teremos o IBGE divulgando os dados da inflação. É aquele anúncio que acontece por volta de 9 horas da manhã, Gabriel. Mas a gente já consegue, com o Gabriel, antecipar o que deve vir por aí. Exatamente. A gente já tem o mercado inteiro fazendo contas e tentando adivinhar como é que foi a inflação deste último mês. O IBGE dá uma ajuda ao dado do IPCA 15, que é a prévia da inflação, então a gente já tem noção de alguns dos movimentos que devem acontecer neste último mês para os preços no Brasil. Vamos à tela com as projeções da Reuters e também da pesquisa Broadcast. Teremos uma inflação possivelmente próxima de 0,3% no mês de janeiro. Qualquer coisa muito distante deste númerozinho que está aparecendo aqui na tela vai ser uma grande surpresa. Torçamos que essa surpresa seja positiva, que a inflação seja menor no último mês. Mas, em suma, o mercado consegue acertar bastante. Alguns dados são acompanhados em tempo real, outros são publicados até antes da inflação. 0,32%, essa é a perspectiva. Nos últimos 12 meses, este é o dado preocupante, 4,43% de inflação, ou seja, os preços, o custo de vida no Brasil, em média, ficou 4,43% mais caro. Os vilões desta inflação do último mês possivelmente serão combustíveis. Tivemos o álcool ficando bastante mais caro. 30% da gasolina que nós usamos, que a gente abastece o nosso carro, é composta por álcool, ele tem a adição já nas distribuidoras, então o encarecimento do álcool significa também encarecimento para a gasolina. E para além disso, Carol, teve aumento do ICMS, então o imposto ficou mais caro e isso vai ser sentido com certeza pelos consumidores. Para além de combustíveis, nós temos também passagem de ônibus. Virada de ano é batata, vai ter ajuste em algumas capitais. Exatamente, aquele comecinho de ano que dói no bolso, né? É aumento de imposto, aumento de passagem de ônibus, tudo então junto. Passagens de ônibus neste janeiro devem ter sido também alguns dos vilões. Possivelmente, passagens aéreas, no entanto, devem ter caído bastante. Passa aquela sazonalidade de finalzinho de ano, entra em janeiro já com preços mais amigáveis. Então, passagens aéreas possivelmente com uma queda neste último mês. Este é o cenário geral para a inflação, apesar da melhora, da desaceleração em relação ao mês passado, ainda muito distante da nossa meta, que é 3% ao ano. Gabriel Galípolo, presidente do Banco Central, falou sobre a inflação ontem. Exato, falou que apesar da desaceleração que a gente está vendo na inflação, apesar de termos boas notícias em relação ao custo de vida no Brasil, essa desaceleração não é volta da vitória. Em março, nós começaríamos a cortar juros, Carol, então não teremos mais os assustadores 15%. Mas ele diz que é só uma calibragem, ou seja, vai cair um pouquinho, mas não muito. A gente vai ter juros menores, mas ainda altos em comparação ao histórico da economia brasileira. Agora, Gabriel, mercado está animado, hein? Ibovespa é recorde atrás de recorde, dólar em R$ 5,18. A gente não via isso desde 2024, desde maio de 24. Exatamente, já há quase 2 anos que a gente não vê um dólar tão barato assim. Vamos aos resultados do mercado no dia de ontem. Bora. Também temos arte separada por nossa equipe. O Ibovespa deslanchou, ganhou muita força, 186.241 pontos, sobe 1,80% nesta segunda-feira e em todo 2026, não é tanto tempo assim, Carol, são 16% de alta. Difícil ver isso para a Bolsa Brasileira. Há um apetite por risco maior no mercado mundial. Inclusive, ontem, o presidente do Banco Central falou sobre isso aqui. Ele falou o seguinte: quando o Donald Trump assumiu o poder, se imaginava um Trump mais pró-mercado. Tinha uma ideia bem clara do que seria o governo de Donald Trump. Mas ele quebrou essas expectativas, ele não faz uma condução pró-mercado e, à época, os investidores haviam optado por economias que eram mais atreladas aos Estados Unidos, que eram mais correlacionadas. O Brasil não é desse jeito, ele tem a sua própria dinâmica interna. Agora que os Estados Unidos estão promovendo uma política comercial bastante agressiva, os investidores estão abraçando países que são mais descolados dos americanos. Nós aqui nos tiramos vantagem, nos aproveitamos deste movimento. Então, Bolsa está ganhando muita força e o dólar está caindo bastante. R$ 5,18, mas em um movimento também de perda de força de dólar em todo o mercado mundial. Se a gente olhar para o euro, está subindo contra o dólar, o iene japonês também, outras moedas latinas, mas o real em especial é a melhor moeda deste ano, porque estava muito mal desde 2024. Lembra, o finalzinho do ano foi terrível por questões fiscais por aqui, Carol. Gabriel Monteiro, que daqui a pouco volta falando mais com a gente sobre economia. Até já, Gabriel. Até já, minha cara.